Você tem dificuldades de falar de Jesus no seu dia a dia, com as pessoas que você encontra pelo caminho, ou quem sabe na sua igreja, no seu trabalho? Observe que eu perguntei se você tem dificuldade de falar de Jesus. Não exatamente pregar a palavra, porque as pessoas confundem muito. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não conseguem pregar a palavra, alegam não ter uma boa oratória, não ter um curso de teologia, não ter o domínio da linguagem falada de acordo com as normas cultas, enfim. É lógico que esse tipo de comunicação do Evangelho não é a única e também não deve ser a forma prioritária para a gente pregar a palavra. Nós não precisamos de uma plateia, não precisamos de um púlpito, não precisamos de um microfone, exatamente porque Jesus, ele não disse que todos nós seríamos pregadores da palavra. Ele disse que nós deveríamos ser testemunhas dele. E aí, quando você pensa que você deve ser uma testemunha de Jesus e não simplesmente um pregador da palavra, toda situação muda. Muda porque a testemunha não é aquele que sabe uma informação, simplesmente. É aquele que recebeu algo. Uma testemunha, conforme se entende secularmente, pode ser alguém que conhece uma informação, mas em relação a Jesus, não. Em relação a Jesus, no que diz respeito à condição para pregar a palavra sendo testemunha dele, você só é testemunha se você recebeu algo dele. E é uma passagem bem interessante, narrada nos evangelhos, da cura de um homem que estava sendo atormentado por um espírito maligno. É uma passagem bem conhecida do Gadareno, onde Jesus libertou esse endemoniado e depois que Jesus libertou, o desejo desse rapaz foi ir com Jesus. No entanto, a Bíblia fala que Jesus não permitiu. Jesus disse assim para ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Observe que não deu tempo desse jovem, desse moço que estava sofrendo com o espírito maligno, não deu tempo dele aprender muitas coisas de Jesus. Entretanto, ele recebeu de Jesus algo, ele recebeu a transformação, ele recebeu a libertação, e isso por si só foi suficiente para que ele se tornasse uma testemunha. Portanto, a minha reflexão com você hoje é no sentido de que você se deixe tocar por essa palavra e tenha plena consciência de que a única recomendação para que você se torne uma testemunha de Jesus é ter recebido algo dele, ter recebido uma transformação, ter recebido uma libertação, ter recebido um significado para a sua vida, ter recebido uma plenitude de alegria, ter recebido a ressignificação do seu sofrimento. Não importa, se você recebeu algo de Jesus, isso te autoriza, isso te faz com que você de fato tenha plenas condições de pregar a palavra, mas pregar no sentido testemunhal, não simplesmente no sentido de ter um púlpito para você, um microfone. Essas coisas podem até acontecer, mas elas não devem ser buscadas. Eu sei que existem algumas pessoas que pensam nisso acima de qualquer coisa, e então eles não são mais essas testemunhas capazes de falar de Jesus na sua vida diária. Eles só falam quando eles são chamados, são convidados, porque eles estão sempre
vislumbrando as multidões, estão sempre pensando em plateia, em púlpito, e esquecem do evangelismo pessoal, esquecem de falar de Jesus para aquelas pessoas simplesinhas que Deus vão colocando no decorrer do dia a dia. Se isso for levado a sério, isso pode ser transformador para a igreja, porque nós teremos pessoas falando de Jesus o tempo todo, no dia a dia, na escola, no trabalho, na vivência comunitária, para os vizinhos, na família. Isso pode ser transformador. Então, se você, por alguma razão, se paralisa pensando que você não sabe pregar a palavra, larga dessa ideia equivocada. Se você recebeu algo de Jesus, você teve a sua vida transformada, se algo aconteceu com você, isso é por si só suficiente para te tornar uma testemunha de Jesus, uma boca de Deus na terra. E Deus pode usar o seu testemunho, as suas palavras, a sua experiência com Ele para impactar a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe e que você se transforme uma boca de Deus aqui na terra e tenha a total convicção de que isso por si só é suficiente para que Deus te use. Você não precisa ter medo de falar de Jesus, você não precisa ter medo de pregar a palavra, porque a única coisa que você vai falar e que vai ser a base para a sua conversação de fé, de testemunho, vai ser a sua experiência com Jesus. E através da sua experiência, Deus pode levar outras pessoas até a presença dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.